Uma boa noite a todos. Hoje, dia 16 de setembro de 2024, daremos início à 27ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos, público aqui presente, aqueles que nos assistem em casa. Nobre vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Nobre vereador Chiquinho do Serrote, presente. Nobre vereador Gerson. Presente. Nobre vereador Heitor, presidindo a sessão. Nobre vereadora doutora Inês, ausente, doutora Inês. Nobre vereador Beto. Presente, Beto. Nobre vereador José Lopes, presente. Nobre vereador professor Aquino, ainda ausente. Capitão Renato, presente. Nobre vereadora Sandra Kennedy, presente. Sandra Kennedy. Nobre vereador Vander Lopes, ausente. Vander Lopes. Nobre vereador Chavico, não no plenário, mas presente. Opa, pronto. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 125 da Prefeitura Municipal de Registro, solicitando nos termos do artigo 186, inciso 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Registro, a retirada dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 2076/2023, que altera, acrescenta e revoga dispositivo da Lei 1386 de 2013, que cria o Programa Municipal de Mecanização Agrícola do município de Registro. Projeto de Lei 2105/2023, que institui o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais, estabelece formas de controle e financiamento do programa e dá outras providências. Projeto de Lei 2195/2024, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPL-DO e LOA de 2024 e dá outras providências. Projeto de Lei 2203/2024, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPL-DO e LOA de 2024 e dá outras providências. Ofício 125/2024, que trata de retirada dos projetos 2676, 2105/2023 e 2195, 2203/24, arquiva-se. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Projeto de Decreto Legislativo 03/2024, da Mesa Diretora, concede título de cidadão honorário. Projeto de Resolução 07/2024, nobre vereador Fábio Tatu, dispõe sobre a criação do Grupo Permanente de Trabalho sobre Transtorno do Espectro Autista e outros transtornos, GT e TEA, no âmbito da Câmara Municipal de Registro e da outras providências. Moção. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Fábio Tatu. Eu quero pedir que seja adiada a apresentação da moção 77 para a próxima semana, a pedido dos homenageados. Permitido. Faça a exclusão dela, vereador. Moção 77, excluída da pauta. Anunciamos a presença do nobre vereador professor Aquino. Requerimento 50/2024. Nobre vereador Fábio Tatu, requer em caráter de urgência que sejam dadas informações sobre a situação dos exames laboratoriais no município de Registro, desde o dia 10/9/2024. As informações que se pedem são: cópia integral do contrato atual de prestação de serviços de exames laboratoriais da última licitação realizada e detalhes como saldo remanescente e valores pagos em 2024. 2. O município de Registro tem uma alternativa para garantir os exames até o final do ano? Há risco de ficarem sem essa prestação de serviço básico? 3. Detalhamento da fonte dos recursos destinados para este processo. Indicações. Da indicação 508/2024 até a indicação 515/2024, encontra-se no portal da Câmara para consulta popular. Projetos de decreto legislativo 03/2024, encaminham às comissões permanentes. Moção 77/2024, moção de aplauso de autoria do vereador Fábio Tatu, encaminho para a ordem do dia. Requerimentos 50/2024, oficie-se conforme requerido, e as indicações 508/2024 a 515/2024, à disposição da população em geral,
no site da Câmara Municipal. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda a leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda a leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de Lei 2200/2024 autoriza a permuta de imóveis e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original. Projeto de Lei 2201/2024 autoriza a permuta de imóveis e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original. Projeto de Lei 2202/2024, que altera a Lei 2259, de 14 de junho de 2024, referente ao crédito adicional especial, alterando o PPLDO e LOA de 2024 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original. Projeto de Lei 2204/2024 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA-LDO e LOA de 2024 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original. Projeto de Resolução 06/2024, que altera a redação da ementa da Resolução 055/2024 e dá outras providências, de autoria da mesa diretora, com parecer favorável na aprovação do texto original. E retirada a moção de aplauso 77, retirada pelo autor. Projeto de Lei 2200/2024, 2201/2024, 2202/2024, 2204/2024 e projeto de resolução 06/2024 em caminho para a ordem do dia. Hoje temos uma inscrição prévia para uso da tribuna livre. Gostaria de chamar aqui a senhora Maria Cristina Moreira, que tratará do assunto assédio moral aos funcionários públicos. Gostaria de pedir que o vereador Gerson fosse receber ali a Maria Cristina. Boa noite, senhora Maria Cristina Moreira. Eu gostaria, antes de passar o uso da palavra, eu gostaria de ler o artigo 293, em seu parágrafo 4º e 6º do nosso regimento interno, que reza o seguinte. 4º, cada orador da tribuna livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados à partes. E 6º, será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar a linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. A partir desse momento, a senhora tem 10 minutos. Tá bom, boa noite a todos aqui dessa casa, da qual eu sempre respeitei, sempre vim aqui nos momentos que eu precisei. Eu até tentei mudar um pouquinho esse tema, porque não é só assédio moral. Existem muitas coisas dentro da cidade de Registro que precisa ser revista e olhada. Eu acho que até o assédio moral quanto cidadão registrense, como todos nós que não temos voz atualmente. E a gente vê que a nossa cidade está com muitos problemas. Tá? Então, eu vou começar pelo primeiro, que é a questão do afastamento de servidores públicos, alguns exonerados, né, pedindo exoneração por motivo de pressão emocional. Né? Então, a gente vê isso muito. Eu também já passei por isso. Tá? Então, nós precisamos rever isso. Quantas pessoas estão afastadas? E parece que me falaram 8 pessoas nesse momento. Lógico que tem assédio também do funcionário com também os seus superiores, né? Mas a gente tem que verificar qual a situação disso. Tá? Então, uma coisa assim, que quando a gente fala de assédio à relação, também é a questão do município. Dia 14 de agosto, eu estive em São Paulo, né? Visitando algumas pessoas, até porque eu ia me afastar desse período eleitoral. E uma das minhas surpresas, ao chegar no Brasil Arquitetura, que a verba do museu já está aqui. Chegando em junho. E tem uma demanda do dia 12 para pedir para os arquitetos uma documentação. A preocupação
que é o Marcelo Ferraz ganhou o título de cidadão registrense, e sobre essa responsabilidade da prefeitura e dos funcionários com o levantamento. E minha surpresa é saber que outras verbas também dos nomes de vereadores, deputados, emendas também estão sendo perdidas. Então, nós temos hoje funcionários públicos ganhando muito bem, que não estão dando conta do seu serviço. Tá? Então, eu fico muito preocupada que, quando o cidadão ele vai solicitar alguma coisa, ele não tem esse respaldo. No caso da Brasil Arquitetura, eu tive a felicidade de estar naquele dia lá, e o Marcelo falou assim para mim que tinha essas coincidências que não são coincidências. Há 34 anos atrás, quando eu vou buscar ali na Bard para restaurar o KKK, depois tentamos trazer o SESC no governo da prefeita Sandra, conseguimos no governo Fantin. É um trabalho nosso, meu e dele, que a cidade não percebe isso, que tem pessoas que estão trabalhando por isso. Eu também me sinto assediada quando eu vou procurar um departamento e a gente também não é atendido. Então, tem algumas solicitações aqui. Quantas vezes eu vim aqui pela Vila Ponce? A Vila Ponce, andando no meu bairro para pedir voto, nós temos hoje uma avenida lá, e a gente solicita sinalização, lombadas, e a gente não é atendido. Tá? Nós temos problemas também do bairro do Capinzal, pedindo internet. Problemas ainda daquela rotatória fechada. Né? Há outro cidadão também falando por que, na época de Natal, só é atendido a iluminação naquela parte. Por que não estende toda a avenida? Será que o comércio é só aquele momento? Só naquela situação ali do comércio da avenida, a partir da prefeitura? Lembrando que essa iluminação pública branca, eu pedi para a Electro em 2019 e 2020, porque foi nessa casa aqui que um dia eu vim reclamar da Vila Ponce, eu encontrei com a pessoa responsável pela Electro, que é meu amigo de adolescência. E foi uma solicitação minha para clarear isso. Ele falou, então, eu vou até registro falar com o prefeito Newton para ver isso. Foi solicitado, só que somente uma parte da avenida. E essa tragédia que aconteceu, hoje eu saindo do UPA, acabei de sair do UPA, agora às 6h30, as ruas são amarelas. Então, o cidadão hoje não é só o assédio moral, não, é o desleixo da cidade. Mas eu pensando assim comigo, tem prefeito, que até dia 31 de dezembro, com seus assessores que ganham muito bem. Nós temos uma Câmara também, com assessores eleitos que ganham muito bem. E aí eu fico perguntando para mim, cidadã, aonde nós temos que pedir socorro? Porque eu vejo que o registro hoje está esperando que o próximo prefeito, a própria pessoa eleita que tem que resolver os problemas da cidade. Eu sou afastada. Eu tenho 22 salas de aula. Eu dou aula do 6º ao 3º ensino médio. Meus alunos estão lá sendo assistidos. A hora que eu voltar, foi dado conta. Eu tenho serviço para me fazer. Eu não tenho que fazer serviço de pessoas que deveriam estar fazendo o serviço dele. É essa a minha reclamação, e eu gostaria de ouvir, sabe? Eu não sou atendida naquele governo. Quando eu fui falar sobre os moradores de rua, sobre a segurança de registro, eu tenho até testemunha aqui, eu fui expulsa da prefeitura, e eu prometi para mim que nesse governo eu posso vir nessa Câmara aqui, mas lá eu não boto mais meu pé. Sabe? Então, esse assédio, esse desleixo com a cidade que é a minha preocupação. Tá? E quando eu voltei no dia 15 de agosto, quando eu fui procurar o senhor Bujuk, ele não estava sabendo dessa verba. Então, o UNCHO foi acionado para que não perca essa verba de 2 milhões para construir um museu. Que isso, quando o SESC veio para cá, a gente já sabia que não ia ter o museu. O Marcelo nunca conseguiu um terreno para fazer o museu. Vai ser feito dentro do parque mesmo, que é o único que ele tem acesso para fazer isso. É o único que pode fazer isso. Eu represento a Brasil Arquitetura, eu represento o cidadão Marcelo Ferraz, que ganhou dessa casa um título. Eu falei que eu iria vir buscar ajuda. Outra coisa que a gente vê o descaso, até peço desculpa aos professores da rede pública estadual. Eu peço humildemente, porque no dia 7 de setembro, obrigar aqueles professores, aqueles alunos, para nada. Não tinha ninguém na avenida. E eu, lá, tentando animar aquelas pessoas, eu peço desculpa para os professores, eu peço desculpa para os cidadãos, porque eu não sabia que a situação que estava tão gritante, né, dos desleixos da cidade. Outra coisa também, o banheiro do mercado municipal, fui usar a semana passada, está com vazamento, quer dizer, entregaram uma obra que não foi
os reparos que devia ter feito. Então, o banheiro está com vazamento. As lâminas das luzes não foram nem colocadas lá. Eu estive lá, eu vi lá. Então, eu sou uma cidadã que eu me sinto desrespeitada também. Porque quando você vai pedir para um prefeito, ele acha que não tem que me atender porque eu não marquei audiência. Porque eu não posso, lá como cidadã, ser atendida, a não ser que se eu tivesse marcado uma audiência. Eu acho que essa indelicadeza com o cidadão. Outra coisa, eu ando de bicicleta há 10 anos. É uma opção minha de vida. E as ciclovias continuam ruins. Hoje nós temos cavalos, nós temos fezes humanas nas passarelas. E ainda continua escuridão. Então, eu vejo uma registro hoje abandonada. Outra coisa, as árvores que foram arrancadas da cidade inteira desse último governo. Mais uma outra coisa, que eu vejo um descaso com o cidadão registrense. As vagas das creches, mães que querem voltar para o trabalho, mas não conseguem. E o CAPES infantil, com vazamento e goteiras, onde as crianças não podem estar lá. Tem uma mãe, ex-aluna minha, com 3 filhos autistas. Ela falou, eu chego lá, eu não tenho. Outra questão de um cidadão registrense. O esgoto ainda que cai no Rio Ribeira. Como nós podemos fazer isso? Tá? Outra coisa, cuidadores de escolas auxiliares, precisa de auxiliares, crianças autistas, que têm que atender de 20 a 25, apenas um professor, não preparado para isso. E agora, saindo do UPA, o atendimento do UPA são feitos por auxiliares, que fazem trabalho de técnico de enfermagem. E eles precisam dessa valorização. Nós valorizamos nós. Então, os UPAs e os postinhos de saúde precisam de recursos humanos, reconhecimento salarial. Algumas classes precisam desse apoio. E o Vale Refeição, que registra um dos piores que tem para, principalmente, a área de saúde. Eu me senti na obrigação de vir aqui. Eu até peço desculpa, eu sei que vocês estão no momento, tem que lutar mesmo, vocês têm todo o direito. Vocês têm que lutar pelo direito de vocês. Porque vocês são cidadãos, têm que ser ouvidos. Assim como eu me sinto, também vim nessa casa e, como sempre, fui muito bem recebida. Então, agradeço a todos, porque sair, pedir voto, não é fácil. Os cidadãos registrenses se sentem na mesma coisa como aqueles que são assediados estão se afastando. Só que eles não podem se afastar. Eles têm que enfrentar o dia a dia dele, luta. Eu lamento pela morte da Ianca. Eu lamento pela morte de muitas pessoas por causa de segurança da nossa cidade. Tá? Muito obrigado a essa casa. Obrigado pelos respeitos que vocês sempre deram por mim. Muito obrigado. É isso que eu tinha que falar. E a todos os ouvintes, por favor, me perdoem. Eu me sinto responsável também por esse desgoverno. Me sinto também responsável. Peço perdão para todos vocês. A gente que agradece, a senhora Maria Cristina Moreira. A Câmara Municipal do Registro está sempre à disposição e a tribuna livre é um espaço que é para todos. Tá? Obrigado. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente. Primeiro vereador a fazer uso da tribuna, nobre vereador Dito Castro. Com a palavra, excelentíssimo vereador Dito Castro. Tem cadeira para ele. Senhor presidente, vereador Heitor, segundo secretário, vereador Chavico Xavier Rufino de Oliveira, primeiro secretário, vereador Renato, funcionários, senhores vereadores, nossos assessores, público presente. Quero ser breve aqui. Vou falar um pouquinho só sobre a saúde. Não vou falar sobre a ambulância, porque a gente sabe da situação das ambulâncias, né? A gente sabe que continua aquele mesmo dilema de uma ambulância só para atender a população de registro, né?
mas quero falar sobre esse caso, que eu não sei se está ocorrendo em todas as unidades de saúde, mas pelo menos foi que eu recebi a reclamação de alguns moradores lá do bairro do Capinzal, na quarta-feira. Vou reproduzir aqui o que eu recebi. Bom dia, vereador. Acredita que o povo veio aqui coletar sangue e o pessoal não vieram coletar e a administração não avisou ninguém? Tem até gestante. Aí outra moradora diz que a coleta foi suspensa pela secretaria até a segunda ordem. Aí outra aqui, o posto está cheio hoje cedo. A gente do Indaiatuba, Cheia Grande, Capinzal de Cima. E aí outro morador diz, e segundo alguns funcionários, agora a coleta de sangue tem cota. A prefeitura paga uma cota e quando chega aquela cota é suspenso e quem está na fila espera outra semana para coletar. Então, senhor presidente, nós vereadores, é um descaso com a saúde, entendeu? Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Não existe isso, entendeu? Não comunicar aos funcionários, para os funcionários avisar os usuários para que não fosse. Imagine, o pessoal do Indaiatuba, Cheia Grande, Capinzal do Cima, o pessoal, vocês, os vereadores conhecem, tem quase 3, 4, 5, 6 quilômetros. Tem pessoal que chegou no ônibus 6h40 da manhã, em jejum, para coletar sangue. Tiveram que voltar a pé, sem coletar o sangue. E a prefeitura sequer avisou os funcionários para avisar o pessoal para não ir. Podia avisar na segunda, avisar na terça, mas não. Então, senhor presidente, é um descaso com a saúde, sem contar com a educação, com o social, com outra coisa. Entendeu? Mas é um descaso. Mais um descaso. Então, deixo aqui minha indignação. Eu, como vereador, entendeu? É um papel nosso fiscalizar e um papel nosso denunciar. E, para terminar, sexta-feira, eu recebi uma reclamação de um morador, inclusive lá do Serrote, que a esposa dele estava com a filha no UPA, estava com 5 horas esperando, e segundo ele, só tinha um médico, isso de dia. E a gente sabe que, pelo contrato, tem que ter, parece, no mínimo, 3 ou 4 médicos. Só tinha um médico, segundo a informação. Então, fica aqui meu repúdio, entendeu? À Secretaria Municipal de Saúde, que isso não pode acontecer. Não pode brincar com a saúde do povo, senhor presidente. Gostaria de registrar aqui a presença do vereador Wander Lopes Pedroso na sessão dessa noite. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Zé Lopes. Com a palavra, o excelentíssimo vereador José Lopes. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres pares, funcionários da casa, público presente. Bom, eu vou falar da ambulância, porque, na verdade, quando falta ambulância para ser atendido pacientes, a maior culpa, quem é responsável por tudo isso, é vereador. Então, eu me sinto na obrigação de cobrar, sim, a Secretaria da Saúde, porque a emenda impositiva de 2024 foi indicada para que se comprasse uma ambulância, e até o momento não dão retorno da ambulância. Não só a ambulância eu indiquei, como um carro também para atender a unidade do Jardim São Paulo e do Paulistano. Uma outra questão, já foi comentada pelo dito Castro aí, a questão da coleta de sangue. Eu, quando recebi ligação na minha casa, me questionando a questão da coleta de sangue, eu liguei para a saúde, liguei para o diretor da saúde e para a diretora de saúde. Infelizmente, nenhuma das duas pessoas me deram retorno. Quando a gente procura ligar para um secretário ou secretária, a gente está ligando para buscar resposta para o paciente, porque alguém do outro lado está esperando as respostas. Infelizmente, registro está deixando a desejar com a Secretaria da Saúde. Porque eu tenho ligado para outros secretários, até o momento estão dando retorno. Infelizmente, a saúde não está fazendo o mesmo. Permita uma parte, vereador?
Esqueci, não foi só o senhor que ficou sem a resposta. Eu também mandei a mensagem para o Edson Galgrito, secretário, e para outra cidadã que trabalha com ele lá, mas até agora não recebi resposta também. Isso foi quarta-feira passada. É falta de respeito com nós, vereadores, porque nós fomos eleitos para representar o povo. Então, eu venho, com certeza, estão nos ouvindo. Então, a gente pede que, quando a gente está ligando para uma diretoria, é que alguém do outro lado está aguardando respostas. Então, eu peço que um pouco mais de atenção com o vereador, com qualquer pessoa que seja, que, quando ligar, dá respostas. Uma outra coisa que eu vou comentar também, que me ligaram hoje, é a questão da rua, lá da rua do bairro Vila Cabral, rua Cheguei Sumi, que iniciaram a obra e não concluíram. E no início da rua, no final da rua lá, fizeram um trabalho lá muito a deixar a desejar. Então, eu peço à Secretaria da Infraestrutura, o Planejamento, para que dê uma resposta para a gente aí. Permita uma pequena parte, nobre vereador, só para falar um pouquinho da rua lá. Aquela rua ficou meio conhecida pelo tanto de buracos que tem, né? Fizeram até postagens colocando as plaquinhas dos vereadores. E em janeiro a gente conseguiu o convênio com o governador. Inclusive o prefeito foi lá com o governador, foi assinado o convênio. Convênio é o dinheiro para fazer a obra, em janeiro. Demorou todo esse tempo para fazer a licitação, fez a licitação, e agora que é a hora de fazer a obra, começa e já para de novo. É até desanimador, né? A gente corre, a gente vai para Brasília, a gente vai para São Paulo, a gente conversa com o deputado, a gente consegue chegar até o governador para vir o dinheiro para resolver o problema, e o prefeito trata com esse desleixo o que é feito. Sem contar nas ambulâncias, né, que foi comentado aqui. São 4 ambulâncias, né, Wander, que são dos vereadores, 4 ambulâncias que os vereadores conseguiram recurso, e já está parado. Aí tem ambulância que há mais de um ano está parado. Tem ambulância que é de emenda parlamentar de vereador, tem uma ambulância que é de emenda parlamentar do mesmo deputado que conseguiu dinheiro para recapear a rua, que é o Capitão Telhada, e tudo parado na secretaria que tem que fazer a licitação. É uma vergonha. Obrigado, Sr. José Lopes. Bom, eu tinha para a noite, era só isso, e eu desejo uma boa noite a todos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, meus colegas vereadores e todos que nos acompanham aqui nesta noite. Agradeço muito a presença de todos, é um prazer revê-los e revê-las, e muitos daqueles com os quais caminhamos no dia a dia. Quero também cumprimentar o ex-vereador Marcos Portela, que já ocupou esta casa por 2 ou 3 mandatos, Marcos? 3? 3 mandatos. Cumprimentá-lo. Cumprimentar quem nos acompanha nessa noite. Eu quero tratar de um tema nessa noite, mas não sem antes comentar sobre as questões trazidas aqui pela saúde, pelos meus colegas, e também do documento aqui lido. Nós não podemos esquecer que o município de Registro é um dos poucos, se não o único, que não usa o laboratório regional público, o antigo Adolfo Lutz, que tem, Maria do Rosário sabe, está aqui, que tem exames de qualidade para oferecer para a nossa rede, e que simplesmente a prefeitura não solicita. E não é de agora, é desde quando a gente denuncia os negócios na saúde. A gente denuncia o que privilegia, o que conta são os contratos. E hoje é um exemplo disso. Você já imaginou o que é que você ter um laboratório de qualidade público que a prefeitura não precisava gastar nada, e você diz, aqui no município de Registro, e você diz, eu não quero.
exames, mas muitos dos exames, grande parte, repito, grande parte dos exames que são contratados poderiam ser feitos pelo Laboratório Regional de Registro e não são. Laboratório Regional do Vale do Ribeira e não são. Portanto, repito, por um laboratório público de qualidade sem custo para os municípios. Não preciso perguntar mais nada, né? Só reforço o que eu disse e digo durante todo o meu mandato. O balcão de negócios que virou a prefeitura e o balcão de negócios que virou a saúde em registro. Queria também tratar de um tema, nem de longe me dirigir à professora Cristina, com a qual eu tenho o maior respeito, carinho, mas ao tema que foi trazido nessa noite, que é o tema de assédio moral. Sabe por que eu quero falar disso? Porque é uma prática nesse município que precisa ser varrida. Quantos servidores públicos aqui nessa noite sabem do que eu estou falando? Ex-servidores, professores, cuidadores. É uma prática que vem desse mesmo grupo que governa há 27 anos o município. Quem dera se fosse desse, porque é um desgoverno total. Mas o maior símbolo de desrespeito ao servidor público, de assédio, de desvalorização, seja no campo de salário, seja no campo da pressão política, foi o do ex-prefeito, hoje candidato dessa cidade. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o que é ser ameaçado em sala de aula, ser ameaçado em qualquer ambiente, não é só da educação, não, em qualquer ambiente. Por isso, eu não poderia deixar de trazê-lo desta forma, para fazer jus a uma história de opressão, e eu não exagero quando eu uso essa expressão, não, de opressão em relação ao servidor público. Nestas gestões que se passaram, que acho que nem preciso nominar, todas elas eleitas pelo mesmo grupo, enfim, que compõem o mesmo grupo. Por isso, eu precisava aqui trazer. Mas eu quero falar nessa noite, senhor presidente, na condição de procuradora especial da mulher. E é uma tarefa, para mim, muito difícil. É uma tarefa muito difícil, porque eu sei que qualquer cidadão dessa cidade se comoveu, se revoltou, se solidarizou com o caso de feminicídio que nós tivemos. Mas, para nós, mulheres, isso é mais pesado. E, para mim, a responsabilidade que essa casa me conferiu como procuradora especial da mulher é mais difícil. E eu vou fazer um esforço imenso aqui para tentar dar voz a esta situação, a estas mulheres, a nós, mulheres. E eu digo isso porque a dor, a insegurança, a revolta, a indignação, nós temos direito de sentir, e sentimos isso. Mas, como pessoa pública, como procuradora, e essa casa, nós temos que transformar isso numa ação efetiva. E que ação efetiva? Cobrar novamente a prefeitura que tome providências, o que esta casa aqui já deliberou. Ninguém se esquece, hoje eu fui recuperar o relatório, vereador Vander Lopes, vereador Gerson, compõe a comissão comigo, o relatório que escrevemos no dia da audiência pública, que aconteceu no dia 6 de junho do ano passado. Audiência pública nesta casa, que tratamos do tema transporte. Eu fui recuperar esse relatório porque eu tinha em memória, muito claro, e não só em memória, mas as reiteradas cobranças que vimos fazendo, porque os estudantes trouxeram nesta casa um grande problema, e que quem sou eu para julgar, mas que está, com certeza, como um pano de fundo para essa situação. O que a estudante falou aqui? Página 22. O ônibus, nós saímos da Unisep às 22 horas, e o ônibus passa às 22h45. Está aqui. Estudante, me corrija, o vereador Wander ou o vereador Gerson se reuniu anteriormente com a direção da Unisep. A direção da Unisep apontou problemas de demanda, bastante gente para a clínica, isso, mas falou que não havia nenhum problema, os outros que os problemas não haviam. Está aqui o relato do que o reitor disse na ocasião, porque nós fizemos 2 trabalhos. Nós visitamos as instituições, o SENAI, o Instituto Federal, o SESI, visitamos todas as escolas, o SENAC,
visitamos para levantar os problemas e depois realizamos a audiência pública. Então, o relatório consta esse levantamento prévio feito com as instituições de ensino, repito, todas as instituições lá do polo do Agrochá, mais o SENAC, a FATEC, inclusive, e a ETEC, inclusive, todas, e a Unisep também, claro, instituição importante, com muitos alunos aqui. Todos foram visitados antes. E, na visita com a direção da escola, disse que não haviam problemas, por isso a comissão procurou os estudantes, e os estudantes trouxeram aqui, com clareza, talvez eu não ache aqui com rapidez, mas o de relatório... Não, acho sim. O relatório está disponível. Ele diz aqui... Aqui. Entretanto... Perdão. Fala da insegurança dos alunos. Isto, exatamente aqui. O que os alunos trazem? Daqui a pouco eu localizo, porque para eu ganhar tempo aqui, volto depois, literalmente, mas o relatório está disponível no site da Câmara. Por que eu trago isso? Porque a gente precisa de segurança pública. E segurança pública não é polícia. E, para nós, mulheres, o que vão esperar mais que os nossos corpos sejam tratados como? Como mais um encontrado numa vala? Segurança pública é polícia, mas segurança pública é iluminação, segurança pública é o horário adequado de ônibus, segurança pública é, por exemplo, poder descer do ônibus, como essa casa aprovou, a Parada Segura, que é um projeto nosso, de nós podermos descer do ônibus, fora do ponto de ônibus, onde a gente se sente segura. E eu não poderia, como procuradora e como vereadora, e de um tema que essa casa tratou tão bem, essa casa estava lotada no dia da audiência pública, e onde foi claramente pedido providências. É preciso, senhor Nilton Hirota, que o senhor tome providências. Porque depois da audiência pública, todas as escolas sentaram com o diretor de trânsito e várias alterações foram feitas. Todas as escolas que apontaram problemas. Mas, claro, esta instituição já aqui mencionada, como não havia um problema, segundo a direção, não houve nenhum processo de mudança. Mas houve alteração na região do Agrochá, houve alteração na região do SENAC, que era o mesmo problema dos horários à noite e da insegurança. E é muito difícil, porque essa casa levanta o problema, encaminha para o executivo tem que tomar providências, e não fez. Quais eram os mecanismos que a gente já teve na Prefeitura de Registro que nos resguardava como mulheres? O CRAM, por exemplo. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em vítima de violência era forte. E sabe por que ele era forte, presidente? Porque ele não estava ligado só a uma secretaria. Violência contra a mulher não é um caso de assistência social só. Ela estava no gabinete do prefeito porque ela se relaciona com segurança pública, se relaciona com educação, se relaciona com iluminação, se relaciona com vários temas. Violência contra a mulher, repito, não é uma questão de classe, não é uma questão de assistência social. O que é que foi feito nos governos anteriores? Tiraram do CRAM do gabinete do prefeito, colocaram na assistência social. E é uma equipe mínima hoje, sem condição de atuação. Nós tínhamos uma coordenadoria dos direitos da mulher na Secretaria, na Prefeitura de Registro. Foi excluída lá no governo Fantin ainda. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Peço, por favor, pela liderança. Pela liderança. E eu tento aqui dar voz para tantas mulheres jovens. Eu fui convidada, estive esses dias, no dia que nós perdemos a jovem Ianca. Estive com os jovens e vejo o vigor dessa juventude dizendo basta. E a minha responsabilidade aqui como procuradora é dizer basta. E eu não estou dizendo aqui para os colegas, porque eu sei que todos têm a mesma postura nossa. Mas é dizer para essa prefeitura que precisa tomar providências. É fato, está evidente que houve omissão também no sentido de tratar o problema por parte de instituição de ensino. Mas quem tem que tomar providência é a prefeitura. E se essa instituição de ensino não representou os estudantes, a sua real necessidade, não exime de forma nenhuma o prefeito de ter tomado, e é aqui que nós estamos querendo solicitar providências. Senhores, nem o Conselho Municipal da Mulher se mantém nesses governos. Desde que deixei o governo, faz 12 anos,
acho que só 1 ou 2 anos depois, inclusive a assessora Rosa, que está aqui na casa, manteve o conselho funcionando, talvez por 1 ou 2 anos no máximo. Não tem. E são organismos que estão previstos em lei, a não ser a coordenadoria, que foi extinta. Então, quero dizer aqui que seja pelo projeto de lei Parada Segura, que a mulher pode descer do ônibus no horário que ela quiser, depois das 21 horas, que foi aprovado por essa casa, seja por um legado que nós deixamos lá atrás, quando eu pude governar essa cidade, que nós tivemos e temos avanço. O que precisa é fazer cumprir a lei. E eu falo aqui como procuradora. Não vou usar esse microfone para dizer as propostas que tenho para mudar isso como candidato. Isso eu vou dizer depois, lá fora, em outro ambiente. Aqui não. Aqui eu estou falando como procuradora, e como procuradora, senhor prefeito municipal, solicitando que ainda nesses meses, que infelizmente lhe restam, que tome as providências. Não quero aqui falar só em nome da Ianca, porque pode parecer, de certa forma, e nos é muito dolorido falar disso, mas quero falar por todas as mulheres. Todos nós vimos o que foi uma mulher idosa ser atacada ali no pátio do Supremo. Nós estamos vendo, inclusive, na cidade vizinha, que o que foi uma mulher decepada, a violência está aqui. Como eu queria concordar com o capitão Renato, quando ele trouxe um dia, não temos feminicídio, pouco tempo atrás a gente podia dizer isso, mas agora a cada dia. E talvez a maturidade ou a idade nos traga alguma, não vou dizer segurança, mas força para enfrentar. Mas eu confesso a vocês que eu vim para cá hoje para falar do que eu ouvi dessa juventude que está desolada, que está assustada, que está desamparada. E que se sentiu desamparada porque fizeram o relato das tentativas de conversar com as suas instituições de ensino. E eu não posso me calar, e é por isso que trago isso. Não é brincadeira. Todas as vidas importam. E de nós, mulheres, nós exigimos que os nossos corpos e as nossas vidas sejam respeitados e preservados. E nós não estamos falando de muita coisa. Vocês imaginam o que significa? Hoje eu estava aqui, desci do carro, tinha uma moça sentada aqui pertinho, aqui na lateral da Câmara Municipal, sentada na calçada. E a iluminação mais clara dava segurança para ela. Diferente daquela lâmpada anterior, como é que a gente fala? Eu esqueci o nome técnico de mercúrio, que era escuro. Então, o que eu estou dizendo? A diferença que faz a iluminação. Eu já usei ônibus muitas vezes na minha vida, e eu quero convidar quem está nos ouvindo, ou quem está aqui, que se coloque no lugar de alguém que fica num ponto de ônibus, 45 minutos, sozinha, muitas vezes, ou que seja com 2 pessoas, na porta de uma escola. Vocês imaginam o que é a tortura? Você ficar 45 minutos esperando o ônibus chegar, torcendo para que ninguém passe pela frente? Eu usei ônibus muito tempo. Eu estudei, inclusive, quando eu estudei em Londrina, eu usava ônibus. É muito difícil. Então, o meu pronunciamento nessa noite, nesta casa, é para exigir que o prefeito tome providências com relação à adequação dos horários de ônibus. Todos nós sabemos que ainda continua sem resposta o trecho do Instituto Federal, do Senai, até BR-116. Que poderiam e deveriam ser tomadas providências enquanto Codivar. E quem que deve falar isso? Também o prefeito de Regis. Por que é Codivar? Porque tem que falar com as empresas de ônibus intermunicipal para só entrar ali e fazer o retorno. E também o ônibus municipal, porque os alunos da Unesp, as alunas e alunos da Unesp sofrem muito com isso por conta desses horários da Vila Romão, que passam pouco por lá. Portanto, eu quero, senhor presidente, o doutor Inês, eu não sabia que não estaria junto, por isso eu não fiz o requerimento, mas pedi aqui publicamente que a Câmara, na pessoa do presidente, reitere que se cumpra o que está previsto aqui no relatório, que já foi encaminhado para a Prefeitura, que a Procuradoria já exigiu providências, mas que, novamente, se possível, reitere, acho que posso falar isso em nome da comissão, com os meus colegas Wander e Gerson, que reitere que essas medidas sejam tomadas. O que dizer mais? Porque não quero falar da dor da Ianca, porque acho que ela é muito forte e recente, para que a dor da perda da Ianca, mas que, em nome dela, a família me perdoe, para, em nome da Ianca, falar de tantas as vidas que nós temos que lutar para preservar e que nós temos que exigir providências para que as mulheres sejam respeitadas e tenham o direito à vida preservada e à nossa segurança.
Muito obrigada e boa Sandra, noite a todos. Sandra, só permita, só para eu falar do feminicídio, quando a senhora citou, só para não cair no entendimento errado, quando a gente fala sobre o feminicídio, né, que a gente falou que chegou a ser zero, no caso de violência doméstica, devido ao trabalho da patrulha da violência doméstica, a senhora conhece bem, né? A senhora ajudou muito a nossa patrulha, quando era prefeita, ajudou muito a Carla Barros, que faz um serviço exemplar, que é referência nacional, ela dá curso para o Brasil inteiro, para as guardas civis, para os policiais militares que montam a patrulha, que é uma patrulha especializada em atender a mulher que sofre violência doméstica, né? E, por causa desse trabalho, os maridos que matariam as esposas, no Vale do Ribeira, nós ficamos com esse nível zero, nós ficamos com essa estatística, graças a Deus, de zero, por muito tempo, né? Então, só para não confundir o que aconteceu com a Ian, que para mim é um desastre, né? Faço das suas as minhas palavras para a família, mas quando eu me referi a feminicídio, foi no caso do trabalho da patrulha da violência doméstica. Perfeito, e não posso deixar de parabenizá-los, parabenizá-la, a patrulha, né? Mas também de registrar a sobrecarga que tem imensa. E dizer 1.000 famílias só atendidas em registro. E aproveitar que tem um tempinho e dizer que foram 500 casos de boletim de ocorrência registrados no município de Registro, falando em termos de violência doméstica. Mas a diferença, e me permito, colega, para discordar do senhor, não foi o senhor disse acidente? Não, o senhor disse foi um desastre. Não é. Porque o desastre é quando você não... É inesperado, é uma tragédia, inesperado. Se eu estou dizendo, não tem iluminação, e tinha 45 minutos de tempo que as mulheres ficavam naquele ponto, não posso dizer que foi. É algo, infelizmente, anunciado. E é por isso a nossa fala. Nós sabemos onde tem muitos pontos de estrangulamento e é preciso coibi-los. É preciso coibi-los. É preciso resolver esses problemas. Muito obrigada. Boa noite. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador. Nobre vereador Fábio Tatu. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Saúdo todos com boa noite. Em seu nome, todos os vereadores. Em nome da vereadora Sandra, todas as mulheres aqui presentes. Usar essa tribuna aqui para fala é um tanto quanto repetitivo, mas eu acredito que nós temos, de certa forma também, sofrido por um governo que sequer esboça uma reação para terminar com honra e dignidade aquilo que lhe foi conferido. Falo isso porque eu vejo, mais uma vez, vou repetir aqui, e não é dizer que não tem mais o que fazer, porque o prefeito isso, aquilo. Se o prefeito usasse a disposição que ele está, nos últimos dias, de tentar achar, Sandra, um motivo aqui para talvez me derrubar judicialmente, ou o vereador Vander, ou agora, num novo pedido de 34 páginas, acusando até omissão da presidência da Câmara, dos servidores efetivos da Câmara, por um processo que foi amplamente debatido nessa casa, um processo legal que foi amplamente divulgado, um processo que passou pelo crivo do Tribunal de Contas, do Ministério Público, um prefeito que questiona todas as esferas, mas não tem a capacidade de organizar um 7 de setembro, não tem a capacidade de cumprir, de executar minimamente aquilo que esta casa tem trabalhado com todas as suas... Esta casa tem muitas divergências ideológicas, tem divergências de opiniões, mas uma coisa que esta casa tem feito é, quando o assunto é prioridade para a cidade, a nossa divergência vira convergência, a gente tem trabalhado. É triste ter que debruçar num projeto de uma resolução da Câmara
para poder criar um grupo permanente, porque aí já foi realmente uma solicitação, inclusive, da Defensoria Pública, cansada de ver a gente aqui trabalhando em audiências públicas e o Executivo nunca fazer nada. A gente tem que fazer um projeto de resolução, né, Wander? O projeto estava em meu nome ali, mas é meu, do Wander e da doutora Inês, como comissão, para criar um grupo permanente de discussão sobre as questões do autismo. A gente falou, como a Sandra disse aqui, fez audiência pública para tratar sobre as questões do transporte coletivo. O Executivo não fez nada. A gente fez aqui uma grande audiência pública de horas para falar sobre segurança nas escolas. E aquele mesmo prefeito que veio aqui falou que nem sabia o que estava acontecendo, no momento que o Brasil todo sabia. Ele usou desse microfone aqui para falar, não sabia que estava desse jeito? Infelizmente, a incompetência é da pessoa. Não dá para ser colocada por outros, porque, senão, se a gente for pensar em apadrinhamento, tem muita coisa que a gente precisa dialogar aqui. Eu acredito que cada um responde pela sua pessoa. Cada um responde pelos seus atos. Estava lembrando aqui, Sandra, até mesmo essa situação do CRAM, a reforma administrativa que prejudicou o CRAM, nós já estávamos aqui, foi em 2019, quando o Nilton assumiu. Nós discutimos essa reforma administrativa que prejudicou várias áreas do governo. Então, assim, a culpa é exclusiva do prefeito atual e da gestão atual. Não vamos politizar a situação, é a incompetência da gestão atual. Mesmo quando dos governos anteriores, essa questão de pressão, essa questão de assédio, sempre existiu. Eu sou funcionário, fui funcionário dessa prefeitura há 14 anos. Sou funcionário desde 2002 na prefeitura. Não adianta falar que não tem assédio moral em nenhum governo. Teve assédio moral em todos os governos. Todos. Se não era direto da prefeitura, era das chefias imediatas ou das outras coordenações. Em todas as esferas, em todos os mandatos, houve assédio, houve pressão. Isso é prática do serviço público, infelizmente. Sou servidor público há 22 anos e falo com conhecimento de causa. Não adianta vir de jogar para um, para outro aqui, que todo governo existiu isso. E a gente precisa, de certa forma, combater isso todos os dias. Agora, a incompetência dessa gestão é tamanha que, se a gente pegar aqui, ó, recurso para pavimentação das principais ruas da cidade que estão absurdamente esburacadas, os vereadores aqui foram buscar recursos. O prefeito não consegue, não tem competência para executar. Está lá a rua Juquiá, Sandra correu atrás de recurso. As ruas da Vila Cabral, o capitão correu atrás de recurso. A gente correu atrás de recurso para a Vila São Francisco, para outros bairros. E não tem competência para executar. 4 ambulâncias esperando o processo de licitação parado. Administração, saúde, um joga para o outro. E não consegue executar. Reforma da UBS Centro. Quase R$1 milhão que o nosso mandato conseguiu. Está lá esperando um projeto de engenharia. Reforma da UPA, tem 4 emendas parlamentares esperando para ampliar, para melhorar aquela situação. Não consegue fazer gestão, e numa sexta-feira, a maioria dos postos de saúde sem médico. Por quê? Porque não consegue administrar a questão do programa Mais Médicos, que traz os médicos, precisa de um dia off lá, mas tem que administrar isso, isso é gestão. Não dá para todos os postos ficar sem médico no mesmo dia. Aí não tem UPA que aguente. Às 10h30 da manhã tinha sido atendido 224 fichas na sexta-feira, porque não tinha nenhum posto com médico. Isso é gestão. E tem mais, e tem mais. Reforma de equipamento esportivo, que agora querendo tirar 500 mil de recursos próprios, que poderiam estar sendo investidos. Nós aprovamos nessa casa aqui autorização, não foi aqui discutido e aprovado, para a compra dos módulos da educação que ia aumentar as creches? Nós estamos atrás disso, estão querendo tirar esse recurso para fazer outra coisa. E hoje, 316 crianças esperando na fila de espera, de creche. Uma gestão sem atitude, uma gestão sem liderança, uma gestão bagunçada. Respondi agora uma moça na rede social, nunca foi tão coisado assim. Realmente está tudo coisado.
Está bagunçado, porque não tem quem pilota esse barco. E esse barco está afundando. Ainda estamos aí em fase de investigação, de busca por esclarecimentos, mas já me falaram em corte de merenda escolar, já me falaram em situação de aula remota, aula online, híbrida. Nós temos ainda 3 meses para acabar o ano. Não é possível um prefeito que se debruça para escrever 34 páginas daquilo que já foi discutido e que tem aqui um procurador, um controlador interno, 2 presidências de Câmara, Tribunal de Contas e Ministério Público, ele não é capaz de sentar a bunda na cadeira para ver o que essas coisas estão acontecendo? Ou não sabe o que está acontecendo? Então não adianta terceirizar a culpa para outras pessoas, porque aquilo que é dentro da minha casa sou eu que sou responsável. Aquilo que está sobre a minha demanda sou eu que sou responsável. Não é meu padrinho, não é meu pai, não é meu avô, não é ninguém, sou eu. Aquilo que está sob a jurisdição da cidade do executivo, não tem outra pessoa que responde por ele. Não tem ex-prefeito, não tem ex-deputado, não tem atual, não tem presidente, não tem governador. Não vamos politizar o negócio que está estragado aqui. As coisas estão bagunçadas e tem um culpado e todo mundo sabe. Então não tem condição. O recurso está lá, mal administrado, mal gerido. Quem tem a caneta hoje? Algum vereador aqui consegue executar uma obra de pavimentação? Consegue executar um processo de licitação de saúde? De educação? Não consegue. Então não vamos terceirizar aquilo que é culpa do prefeito. Aquilo que é culpa do prefeito. E não adianta depois ser orientado em programa de rádio, falar que a culpa é dos vereadores, que é isso, que é aquilo. Porque esta casa tem trabalhado aqui para tentar ajudar na medida do possível e nunca se omitiu. Nós vamos votar aqui projeto do Executivo mais uma vez. E toda semana, aquilo que foi necessidade e que ainda vai ser necessidade, nós vamos votar aqui. Seja em regime normal, seja em regime de urgência, nós nunca nos omitimos de fazer isso. Agora, cada um com a sua responsabilidade. E aquilo que é responsabilidade do prefeito, ele tem que assumir. E tinha que ter, pelo menos, coragem de vir aqui para fazer isso. Obrigado, senhor presidente. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Gerson Teixeira. Com a palavra, excelentíssimo vereador Gerson Teixeira. Agora sim. Boa noite a todos, boa noite à mesa, diretora, boa noite aos vereadores, vereadora, ao público presente e a todos que estão assistindo via web. Vou trazer algumas notícias boas também, né? Nós só falamos de coisa ruim por enquanto. Mas eu não tenho como deixar nessa data aqui de passar algo importante, né, que nosso município passou agora esse final de semana. Sandra, a banda municipal, mais uma vez, nos orgulha, né? E isso é um resultado muito importante para o nosso município, né? A banda municipal hoje é bicampeã estadual e campeã nacional, né? Então, isso é muito importante, realmente, né? Mas, de falar da banda, a gente tem que falar de todos ali, né? De todos que trabalham, a gente vê, principalmente quando a gente vai assistir, a concentração daqueles jovens, né? Aqueles jovens que estão ali, têm 11, 12 anos, não parece, né? De tanta firmeza que tem ali, aquela concentração bonita de ver, né? E foi muito bonito, Sandra, sabe, vereadores? Na sexta-feira, eu fui ver eles embarcarem, eles saíram daqui meia-noite e pouco, voltaram de lá sábado, 8 e pouco da noite, aqui, com o troféu, né? Mas o que eu acho mais interessante, né, é tudo um projeto realmente, né, que a gente tem que pensar como vai ficar nas próximas gestões. Porque é um projeto que está dando certo, sabe? São jovens que estão ali, que muitas vezes pode ser que não dê continuidade na parte musical, mas que ela já está aprendendo muita coisa ali.
né? E ali, o que eu vejo também, que eu acho que é muito importante, porque é uma união de professores, de maestro, né, dos pais que estão sempre presentes. Quero também agradecer muito essa casa também, porque sempre foi solícito, né? Conseguimos mandar algumas emendas, né? Acho que todos os vereadores aqui ajudaram, né, com quem contribuiu aí para a compra de instrumento, que foi muito importante, né, também para eles, né? Mas não podemos esquecer dessa união, esse momento muito importante do nosso município. Tem muita coisa que está dando errado, Tatu? Tem, mas temos também que falar do que está dando certo, né? Que são aquelas pessoas que estão ali à frente, sabe? Que muitas vezes deixam da família, muitas vezes deixam de fazer o que tem que fazer, muitas vezes no dia a dia, para estar se comprometendo ali. Então, é muito importante. Quero dar os parabéns, mais uma vez, a todos os integrantes da banda, desde o maestro até os oficineiros, todos, até os pais, que estão sempre presentes. Isso é muito importante, gente. Quero também falar de algo também positivo, que como o vereador aqui, Tatu, falou, das nossas emendas impositivas, luta, né? Não só luta em solicitar, mas em acompanhar, que é muito difícil, nós sabemos. E agora, hoje eu fui no planejamento e fui ver lá da Rua Dalila, lá do Jardim das Palmeiras, né? Uma luta lá do morador Marcelo, que a gente muitas vezes fala, a nossa luta. Não é, era das pessoas que moram lá, né? Na Rua Antiga B. Muito importante, está saindo a licitação, já teve uma licitação, só que fizeram 2 licitações. Uma licitação da minha emenda e o restante da prefeitura. Da minha emenda já saiu, já foi a licitação, tem que dar ordem de serviço, mas tem que esperar a outra parte, porque não dá para fazer só a metade da rua, né? Mas também é uma conquista muito importante. O vereador quer falar alguma coisa? Não? Então, isso daí é algo importante para nós também, a gente vê que, mesmo com as dificuldades, a gente está conseguindo, né, trazer melhorias para o nosso município. Assim como foi a Rua Goiás, né, que teve aí a ajuda do vereador Beto, do Tatu também, né, a gente conseguiu ali recapear uma rua que há muito tempo, né, estava com dificuldade, né? E agora eu também tenho que falar para vocês de algo muito triste que está acontecendo no nosso município, né, que é, mais uma vez, ali a estrada do Limoeiro. Você vê, alargaram aquela estrada, e a gente sempre falando sobre a questão de fazer realmente ali um trabalho para conter aquela erosão, e hoje caiu mais um pedaço, Wander, mais um pedaço da estrada, uma estrada muito importante, porque é uma estrada que une Registro e Iguape, né, que é muito usado ali, né, e infelizmente está se comprometendo mais uma vez, né? Já passei para a secretaria competente, eles vão analisar, ver o que pode fazer, mas não tem o que fazer. Tem que fazer realmente o que é necessário. Não adianta fazer paliativo. Entendeu? Tem que fazer o que é necessário, senão nós vamos perder aquela estrada. E cada vez que você mudar mais para lá, é mais terreno de alguém que vai perder e não vai resolver, porque vai cair de novo, infelizmente. Outra questão que eu quero colocar muito para vocês, que eu peço a ajuda de todos os vereadores aqui também, é a poda, gente. Eu tenho andado muito na área rural, muitos sabem que a gente trabalha, né, bastante na área rural também, e o que eu vejo que me preocupa muito, né, as podas que foram feitas no ano passado, hoje estão sendo necessário fazer novamente, e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Só vão dar importância na hora que começar a ventania. Quando chegar aí de primavera para verão, vai começar a bater de novo nas redes, né, e aquelas pessoas vão ficar ali 4, 5, 6 dias sem luz, entendeu? E muitas vezes ligando para a Electro, ligando para um setor competente, e não vai resolver. Pois não, vereador. Permita uma parte, novo vereador? Só para falar mais uma vez como a péssima gestão, ela complica tudo, né? A gente apresentou lá para o Newton a atividade delegada. O que é atividade delegada? Os policiais no horário de folga, eles podem ser contratados pela prefeitura para executar algumas missões que seriam típicas da prefeitura. A gente foi, pela minha amizade com o secretário de Segurança Pública, conversamos com o DERIT, ele concordou que os nossos bombeiros aqui de Registro fizessem atividade delegada, inclusive na parte de poda de árvore, né? Iríamos acertar esse convênio para que os bombeiros fizessem. Parece uma atividade simples, né? Mas ela é perigosa.
Tem que ser feito com equipamento certo e tudo, para não se machucar. E o que muda na cidade? O Gerson já falou aqui. Essa situação de qualquer vendaval vai bater a árvore na fiação, vai apagar, vai desligar a luz de um bairro inteiro. As pessoas sofrem com cada vendaval. Foi comentado aqui na Tribuna Livre sobre a falta de árvores na cidade. Qual que é um mal que Registro sofre? Hoje, quando uma árvore chega próxima ao fio, a prefeitura não faz a poda, ela pede para a Electro. A população tem que pedir para a Electro. A Electro vem e faz a poda, que é o quê? Tira a árvore do fio. Faz aquela poda em V, aquela poda que vocês já devem ter presenciado. No primeiro vendaval, a árvore está sem equilíbrio nenhum. A própria árvore cai. Por quê? Porque a poda foi feita de maneira errada. Então, assim, é uma sucessão que vai acabando com as árvores da cidade. A falta de poda de manutenção vai deixando as pessoas sem luz e assim por diante. A solução está na mesa do Newton há mais de um ano. E ele simplesmente não assina. E não é por falta de dinheiro, porque o recurso já está previsto na LOA. E, infelizmente, ele não assina. Obrigado, vereador. Então é isso, pessoal. Sabe, vamos se atentar, né? Tentar ajudar esse pessoal que vai sofrer mais uma vez, né? É igual que eu vejo o seu Zé Lopes falando ali do Jardim Paulistano. Sabemos que vai ter alagamento novamente, né, seu Zé? Né? Mas o que podemos fazer? Agora, da poda, sim, nós temos que ativar já, começar a avisar a prefeitura avisar a Electro, porque também tem isso, vereador. Eles não podem, muitas vezes, ligar direto para a Electro. Eles têm que pedir para a prefeitura vir, para a prefeitura ver que não é o caso deles, para eles ativarem a Electro. Então, é muito importante também a gente estar colocando isso. E também colocar, Dito, que é importante que todos os moradores façam o protocolo. Entendeu? Não adianta só um fazer, porque lá no sistema da Electro vai entender que não é uma necessidade tão importante. Agora, quando tem vários chamados na mesma localidade, então é importante passar isso para a comunidade. Entendeu? Aquele que mora ali, a maioria, porque eu vejo muitas vezes, vai uma pessoa lá que é representante dela, vem na cidade, faz o protocolo, por causa da internet, muitas vezes que não tem, e aí fica só o protocolo dela. Mas foi todos os moradores ali que pediram. Presidente, quero agradecer e uma boa semana a todos. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador. Não há. Não havendo vereadores, encaminhamos para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Nobre vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Nobre vereador Chiquinho do Serrote, presente. Senhor Chiquinho. Nobre vereador Gerson. Presente. Nobre vereador Heitor, presidindo a sessão. Nobre vereadora doutora Inês, ausente. Nobre vereador Beto. Presente. Nobre vereador José Lopes, presente. Senhor José. Nobre vereador professor Aquino. Presente, professor Aquino. Capitão Renato, presente. Sandra Kennedy não está no plenário, mas presente. Nobre vereador Vander Lopes. Presente, Vander Lopes. Nobre vereador Chavico. Pronto. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda a leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de Lei 2200/2024, que autoriza a permuta de imóveis e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original. Coloco em discussão o projeto de lei 2200/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de Lei 2201/2024 autoriza a permuta de imóveis e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original. Coloco em discussão o projeto de lei 2201/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de Lei 2202/2024 altera a Lei 2.259, de 14 de junho
de 2024, referente ao crédito adicional especial, alterando o PPA IDO e LOA de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original. Coloco em discussão o projeto de lei 2202/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de lei 2204/2024 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA IDO e LOA de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original. Coloco em discussão o projeto de lei 2204/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de resolução 06/2024 altera a redação da ementa da resolução 055/2024 e da outras providências, de autoria da mesa diretora, com parecer favorável à aprovação no texto original. Coloco em discussão o projeto de resolução 06/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção da respectiva resolução e posterior envio ao Executivo Municipal. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, vereadora Sandra Kennedy Viana. Quero usar esse tempo que tenho direito para comentar sobre os dois primeiros projetos de lei lido e votado aqui nessa casa, que diz respeito à permuta de áreas, seja o 2201, como o 2200, isto, 2201. Quero dizer que a minha votação favorável se dá, claro, a partir das comissões específicas que avaliaram e da reunião que fiz com a Diretoria de Planejamento. Me pareceu adequado, não é uma área técnica que eu domino, mas que me pareceu adequado. Está se fazendo permuta de algumas áreas do Jardim Paraná com o Xangri-Lá e outra muito próxima ali ao Tiubeba também, para permitir construção de escola ali naquela área em frente ao Xangri-Lá e permitir, por exemplo, a área de... Essa destinação, acho que ela é relativa, tanto é que ela não consta na lei, é claro, ela só consta no ofício encaminhado. Uma para uma eventual escola e o outro para uma área de lazer, desportiva. Portanto, são áreas que vão ser destinadas por nós, prefeitos eleitos, no próximo período. Só queria fazer essa declaração porque, de fato, não é uma área de conhecimento específico meu, me pautei na avaliação das comissões e na reunião que fiz com o secretário. Então, eles pegaram algumas áreas, pontas, alguns pedaços de áreas, como está aqui descrito, áreas fragmentadas do Jardim Paraná, e foram trocada pela essa área do Xangri-Lá e por essa área ali perto, na região do nosso teto. Faço esta justificativa de voto. Obrigada. Acho que fica declaração de voto. Declaração de voto, vereador Fábio Tatu. Acho que, só para também, esse mesmo tema que a vereadora disse, uma das pautas discutidas aqui na audiência pública dos projetos do plano diretor foi justamente essa situação de áreas institucionais que são obrigatórias a cada empreendimento feito, a cada loteamento, no atual plano diretor, obriga, né, essa questão das áreas institucionais. O maior problema é que os empreendedores, né, as pessoas lá, os investidores, eles destinam a área obrigatória por lei, e essas áreas muitas vezes ficam ociosas. Áreas, inclusive, que contribuem na questão da segurança pública, que são áreas que muitas vezes ficam cheias de mato, a prefeitura não dá a manutenção adequada, não dá destinação para equipamentos úteis, e aí vira lá um terreno baldio. Então, pelo menos essas permutas permitem terrenos estratégicos para que, como disse a Sandra, lógico, discricionário ao prefeito que estiver em exercício, sejam viabilizados equipamentos realmente úteis à comunidade. Não adianta nada eu ter 4, 5 áreas no Jardim Paraná, se eu não vou usar para aquilo que é útil à comunidade. Então, muito melhor fazer permuta com áreas estratégicas
Inclusive, né, Gerson, a prefeitura, o prefeito, perdeu a oportunidade de fazer uma permuta dessa ali na Vila São Francisco, quando lhe foi oferecido para fazer o equipamento que seria lá o equipamento de esporte e lazer, que seria ali na junção entre a Goiás e a Topázio, ficou analisando e, mais uma vez, perdeu tempo de fazer uma permuta dessa e colaborar aí com o desenvolvimento da própria comunidade. Me permitam 30 segundos, senhor presidente? Só que é preciso lembrar que essas permutas, com as considerações que o senhor fez, são de loteamentos aprovados pela Prefeitura de Registro. Então, se foram aprovados, e muito recentemente, diz respeito ao Jardim Paraná, foram aprovadas áreas, como o senhor mesmo disse, inadequadas para se pensar como área institucional. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em explicação pessoal. Nobre vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Me inscrevi porque eu devo a quem estiver nos acompanhando o documento que eu me referi, parte do relatório da audiência pública, que tratamos do tema transporte e que as instituições de ensino estiveram presentes, com exceção de uma delas, e que os alunos trouxeram a seguinte preocupação. Os alunos da Unisep trouxeram a preocupação, número 1, ligada ao processo de emissão dos passes, uma questão burocrática, eles ficavam muito tempo e ficam muito tempo sem acessar o passe, e, ao mesmo tempo, trouxeram o problema de não ter o transporte público para ações de pesquisa, de estágio, problemas nesse nível. E o segundo, que diz respeito ao tema que nós estamos tratando, que foi o fato da instituição dizer que não haviam problemas em relação ao transporte, os alunos aqui trouxeram. Foi relatado para esta comissão, peço licença aqui para ler, para esta comissão, que o ônibus chega à faculdade apenas 19h15 ou até 19h20, o que leva a perderem de 20 a 30 minutos de aula todos os dias. Primeiro ponto, aqui trazido pelos estudantes, depois que a instituição falou que não tinha problemas de transporte. Mas o que diz respeito à minha fala hoje, da insegurança, esse segundo e último parágrafo. O contrário acontece na saída das aulas. Embora as aulas terminem às 22 horas, o ônibus passa entre 22h20 e 22h40, gerando, além do desconforto, depois de um dia de trabalho e estudos, também a insegurança. Este trecho consta no relatório, como eu mencionei na minha fala inicial, e eu não fiz a leitura, eu fiz questão de fazê-lo para que aqui fique registrado. E o meu pedido como procuradora já foi feito na minha primeira fala, que o presidente da Casa, por favor, reitere as providências, solicitação de providências ao prefeito municipal de Registro, que eu espero, infelizmente, ter esperado depois disto tudo acontecer, mas que tome as providências devidas de adequação de iluminação pública e de adequação do horário de ônibus necessário. Era isso que eu tinha para tratar no final dessa noite. Muito obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo vereadores inscritos, antes de encerrar a sessão, gostaria de pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura de alguns requerimentos aqui de 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, requeiro à mesa pedido de 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento do senhor Cauã Santos Silva, ocorrido na data de 14/9 de 2024. Assina o presente requerimento, nobre vereadora Sandra, e o presidente, nobre vereador Heitor. Da senhora
Maria do Socorro Guimarães, ocorrida na data de 15/9/2024. Assina o requerimento... De quem que é essa assinatura aqui? Nobre vereador Chavico. Da senhora Iraci Pedroso Scolaro, ocorrido na data de 15/9/2024. Assina o nobre vereador Chavico. Do senhor Tito Batista de Oliveira, ocorrido na data de 16/9/2024. Assina o nobre vereador Chavico, nobre vereador Dito Castro. E do falecimento da senhora Ianca Vitória, ocorrido na data de 13/9/2024. Assina a vereadora Sandra, Dito Castro, Heitor e o capitão Renato. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á no dia 19 de setembro de 2024, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 23 de setembro, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 20h25 encerro a presente sessão.